Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um Churrasquinho de Gato podcast no Instagram e Churrasquinho de Gato podcast@gmail.com são os nossos canais de comunicação. A gente conta com a tua participação, com o teu envolvimento para nos poder fazer crescer, poder entender outros assuntos. A tua participação é fundamental. E junto comigo, mais uma vez como sempre, nosso querido Diegão. Fala, Diego! E aí, Rodrigo, beleza? Como é que tá? Tudo tranquilinho, tudo tranquilinho. Eu tô a mil hoje, eu tô na cerveja, tá? Só pra avisar o pessoal, não é o uísque hoje. Nas vésperas de um jogo decisivo do seu time, né, Diego? Meu Deus do céu, hoje eu tô apavorado. Hoje meu coração vai ser testado pra caramba, porque eu não sei como nós vamos segurar o São Paulo, mas nós vamos tentar. É hoje. Tá jogando muito, tá jogando muito. Mas o É papo verdade. hoje não vai ser futebol, né, Diego? Poxa, tava bom de falar sobre futebol hoje, né? Mas Teria bastante assunto. Mas hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre. empreendedorismo jovem. Isso aí. Hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo jovem, ou seja, os desafios que os jovens encontram hoje em dia para empreender, né, Diegão? Queres Poxa, começar? O que que tu entende já desse tema, assim, Diegão, para abrir os nossos trabalhos na noite de hoje? cara, eu vou te falar uma coisa. O que eu sempre senti a respeito do jovem é que o ímpeto fala muito mais alto, né? Quando tu é jovem, tu não pensa muito antes de agir, tu vai tomar frente das coisas, tu faz muita besteira, faz muita cagada, né? Ao longo da inexperiência, mas também, cara, para o empreendedorismo, que é uma coisa que tu às vezes não pode pensar muito, senão tu não faz, a juventude pode ser crucial e fazer a diferença nesse momento. Então, posso te dizer que tem seu lado ruim, tem o lado ruim da inexperiência, daqui a pouco tu não tem experiência de mercado, tu não sabe evoluir em muitas questões, só que esse ímpeto que o jovem tem, essa vontade de arriscar sem medo, faz toda a diferença, pode ser uma boa característica e essa audácia aí pode fazer do jovem um excelente empreendedor, né? Com certeza. Aquela pessoa que tenta, claro que ela tem chance de errar, mas ela também vai percebendo ao longo do caminho os erros e vai conseguindo acertar, né? Não são poucos os empreendedores que deram certo com empresas com 50, 60, 70 anos de idade. Então são pessoas que tentaram outras coisas, não deram certo, outras eles conseguiram melhorar e foram aprendendo. E a vida muitas vezes ensina, né? Ela muitas vezes nos doutrina ali no caminho que tem que seguir, no caminho que dá certo, só que nada, nada vai ser mais importante do que tentar, né? Do que tu tentar te esforçar e fazer algo que seja do teu interesse, que tu veja futuro naquilo, porque hoje em dia a gente tem muitos empecilhos, né? A gente vê, todo mundo fala que é difícil, mas muitas vezes são pessoas que não tentaram ou tentaram do jeito errado. Não dá pra deixar levar em consideração isso, né, Diego? É, exato, porque como tudo, tem coisas que dão certo e tem coisas que deram errado. Todas as estatísticas têm o péssimo e tem o excelente. Então a gente não pode criar uma série de julgamentos porque a gente pega os exemplos que deram errado, ou tu só olha para um lado do copo, né? Tu só olha por metade vazio ou metade cheio. Então não faz sentido a gente mensurar uma coisa usando só um lado. E ainda mais, Rodrigo, uma coisa que eu tinha dúvida é assim, porque a gente, quando é mais novo, a gente tem umas lorotas e também tem ideias legais. E eu tinha uma ideia, né, que quando eu era mais jovem, eu pensei assim na minha adolescência. Disse assim, bah, quem sabe eu começo a comprar telefone celular e vender, cara. E vou te falar uma coisa, que lorota, né? Porque não faz sentido nenhum. Tu tem que ter um outro know-how para fazer isso, tu tem que ter um outro tamanho para te conseguir um preço nesse tipo de mercado, um custo baixo, tu tem que comprar muito, né? Então, assim, ó, era uma das minhas lorotas. Eu não pensei em daqui a pouco começar com algo palpável, começar com algo que eu pudesse investir pouco dinheiro e obter retorno, né? Eu talvez por comodidade eu pensei em vender celular online, que foi o que passou na minha cabeça naquela época. E eu acho que foi um delírio e tudo, para te ver como eu não estava preparado, não era hora para investir em qualquer mercado, porque a minha cabeça não estava na sintonia certa. E tu pensou em alguma coisa? Chegou a ter uma ideia mais cedo? Eu sempre gostei muito do tema,
né? Mesmo sem saber que era empreendedorismo, eu sempre dizia que eu queria ter o meu negócio, né? Isso era muito comum. E desde pequenininho, nininho, assim, bem pequenininho, meu sonho era ter uma churrascaria, né? Meu sonho era esse. Na verdade, eu até não digo que nunca terei, né? Não dá para dizer isso. Mas hoje em dia talvez eu não investisse meu dinheiro nisso, né? Só porque depende dos momentos também, a gente consegue perceber que tem mercados mais fáceis de entrar, outros mais difíceis, né? Então hoje em dia, se eu fosse com a cabeça que eu tenho hoje, eu pensaria que churrascaria é uma coisa que as pessoas vão muito pouco. E talvez um prato mais popular as pessoas vão direto, e talvez nesse giro tu consiga uma rentabilidade maior. Então meu pensamento hoje ele já é um pouco diferente. Eu já não pensaria em gastronomia gourmet, aquelas coisas mais elitizadas, né? Porque aquilo tu realmente tu tem um lucro um pouco mais alto, mas tu tem um giro pequeno, né? Então a tua cabeça ela sempre vai mudando, né? Quando eu era pequeno eu brincava muito de vender carros. A gente tinha os carrinhos de brinquedo e a gente falava muito, mas como que a gente pode fazer isso? E aí eu e meus primos lá, quando éramos pequenos, a gente fazia, tá, mas peraí, deixa eu comprar tudo, aí daqui a pouco eu pego e vendo tudo caro porque eu vou ter todos. A gente já fazia um monopólio sem saber que era monopólio, assim, ó, era incrível, a gente viajava legal. Mas claro, todos muito muito jovens, assim, a gente não via muito ainda o que ia ser da nossa vida, né? Mas eu acho que todo mundo tem sonhos e vontades desde pequeno que ao longo do tempo vai mudando, né? Acho que isso é normal. O comércio já estava presente na veia familiar, então. É verdade, a gente gostava, a gente brincava bastante, mas eu acho que ninguém seguiu. Um meu primo, outro foi médico, né? Outro fisioterapeuta, então não foi para esses lados, esses rumos aí. E tu queria fazer uma churrascaria mais povão, não é algo muito. Tu queria fazer, vamos usar aí de exemplo aí de Pelotas, por exemplo, a Tradição, que é uma churrascaria mais povão, né? Que tinha na época, não sei se existe ainda, Tem, existe? tem, tem. Mudou de donos, né? São novos donos, mas o meu entendimento é de que realmente a churrascaria ela é uma coisa intangível para a maioria das pessoas. Uhum. Se tu for conversar com as pessoas, quantas vezes tu já foi numa churrascaria? Eu devo ter ido 3, 4 vezes na minha vida, tu entende? É mesmo? Por quê? Porque a churrascaria, a tradição, claro, ela é mais barata, tudo mais. Tem ali muita coisa boa e tal. Mas não é uma coisa que tu consegue levar uma família inteira, entende? Daqui a pouco Uhum. tu vai sozinho ali, mas aí não tem graça, eu acho. O legal é tu juntar o povão. O batizado do meu filho foi lá na tradição. E o Lobão, que é uma da maior churrascaria que nós temos em Pelotas, ela tem preços que são inviáveis para família, né? Tu vai levar uma família lá, eu mesmo, minha esposa e meu filho, vai dar uns R$ 300 para um almoço. Então, é um valor que é difícil de se pagar, né? Acaba que isso aconteceu aqui também, né? A gente ficou com valores muito altos para espeto corrido, para churrascaria mesmo. A gente ficou com. Não, não vou te dizer assim, porque daqui a pouco quem ouve de fora vai achar que é barato, porque vive numa capital, alguma coisa do tipo, mas a gente saltou aqui de R$ 40 um espeto corrido aqui, 45, para 70, R$ 75 em uma época aqui que a gente teve um movimento grande aqui, que foi o Polo Naval, tudo saltou, porque teve uma demanda muito grande, né? E aí a oferta acabou regulando para reduzir bastante o número de pessoas lá e conseguir, né, faturar, o que não está errado, um valor, uma margem de lucro bem melhor. Só que também tem um lado, né? Essa questão fez com que um outro tipo de negócio acabasse se desenvolvendo mais, que são as galeterias, que são churrascarias que não trabalham com as carnes mais nobres, os cortes mais nobres, né? Então fez com que esses entrantes ou esses que já tinham uma certa fatia de mercado fossem vistos como o preferido da classe C. Ontem eu até estava vendo uma reportagem ou outra sobre classe C, e hoje a classe C ela é dominante no Brasil. São 115 milhões de pessoas na classe C que têm acesso
um certo número, né, um certo de entretenimento, de lazer, de alimentação, conseguem ir a lugares mais selecionados, com menor frequência, e tem esse acesso e acabam lotando esses lugares intermediários. Então essas galeterias ficaram muito famosas por conta disso, e também se criou uma espécie de público mais restrito e também que frequenta muito pouco essas churrascarias. Te digo que as churrascarias, hoje, que elas tentaram voltar, elas acabaram sofrendo muito na pandemia, porque não tinham um modelo de negócio mais ajustado, não tinham um giro tão grande, não eram tão populares. Para te ver, popular virou uma coisa muito boa na pandemia, porque fez a diferença na hora da lembrança do consumidor. Sim. Eu tenho um modelo de negócio, depois eu posso conversar contigo. Eu não vou falar no ar, porque eu acho que é muito bom. De churrascaria, te comento contigo. Que eu acho que é um modelo que dá certo. Mas eu acho que existe sim mercado para churrascarias. Eu acho que o modelo tradicional ele precisa ser um pouco repensado. Mas eu acho que a experiência da carne, a experiência do assado, sabe, essa coisa, ela pode ser melhor trabalhada. É isso que eu acredito. E é claro, hoje em dia, como a gente tem duas em Pelotas, tu falou ali nos preços de Rio Grande, o Lobão tá em torno de R$ 90. Então, é um valor que realmente foge da maioria. E bem como tu falou, se nós somos a maioria das pessoas, desculpa, nós temos a maioria das pessoas na classe C, a gente tem que pensar na classe C quando a gente também faz um negócio. Como é que a gente vai pensar na classe A? Eu vejo muita gente fazendo umas coisas que são... claro, a pessoa tem seu direito, mas, por exemplo, uns vidrinhos assim de geleia de não sei o que, R$ 15. Cara, quem é que vai comprar isso? Um amigo dele vai comprar pra ajudar e talvez deu, acabou. Tu vê que são mercados que estão fadados a dificilmente prosperar, né? É tipo aquele café que um bicho come, digere, caga ele e aí ele fica tricaro por causa É o mais disso. caro do mundo. O gato come e é feito com as fezes do O gato. gato! Era o gato. Eu ia falar o gato, mas fiquei com medo, porque daqui a pouco uma ONG dos gatos nos ouve aí. Não, mas eles vendem, né? Realmente vendem. E torna caríssimo esse tipo de café. Tem Que gente que loucura, gosta, né? né? E eu te falo isso, cara, porque tu falou uma coisa muito boa, porque tu acaba gourmetizando tanto, porque, vamos dizer, tu cobra caro. E se por algum momento tu não é bom, teu produto não tem qualidade, tu já vai te queimar com o consumidor, tu já vai ficar marcado por atender uma certa classe, e daqui a pouco tu te queima com essa classe, os caras vão te visitar e tu não atende as expectativas. Eu acho que o preço final que tu tem quando tu cobra de alguma pessoa, ele tem que ser um preço embasado, ele tem que ser um preço real. Ah, porque todo mundo cobra R$ 100, eu vou cobrar R$ 100, independente do que for. Não, tem que ver se o teu custo comporta esse valor, se tu traz mais benefícios que comportem esse valor, se não é uma coisa que não vai ser resistente, daqui a pouco vai ser frágil, as pessoas não vão. Eu sei que, na verdade, quando tu paga um valor de uma churrascaria, por exemplo, tu não tá pagando a carne, a gente sabe disso. A gente tá pagando o ambiente, daqui a pouco uma musiquinha, tá pagando as coisas virem até o teu prato sem tu sair da mesa. A gente tá pagando isso, a gente paga todo esse valor agregado. Então eu sei que às vezes existem ambientes que condizem a isso, né? Imagina chegar um carrinho pra ti, digamos, com uma costela 12 horas, e eles só pedem pra ti, tu queres que tamanho? É a única pergunta. Cara, é surreal. Nossa, eu cheguei a babar aqui. O costela 12 horas é um prato que Nossa. não tem nem o que se comentar. Mas eu acho que até o episódio 100 do podcast a gente vai abrir um negócio aí, tu. Eu acho que a gente vai ser sócio em alguma coisa. Olha, cara, eu sou parceiro. Bem, mas vamos lá. Eu tava dando uma pesquisadinha aqui e eu falei, e como a gente tá falando de empreendedorismo jovem, tem um detalhe muito interessante. Das pessoas que surgiram aí foi o Maider Tomacena. E o Maider, qual é o esquema do Maider, tá? Como é que ele começou? Ele foi trabalhar numa empresa, né, responsável pela área de eventos, só que tudo que o Maider tentava fazer acabava indo para a gaveta, que é uma coisa que acontece muito com o jovem no mercado de trabalho. As empresas acham que eles estão verdes demais e tudo, e às vezes essas ideias pipocando, elas podem ser fundamentais. E o que o cara fez? Ele pegou, saiu e criou um blog. Isso é uma bebida alcoólica ou não?
Aguinha, aguinha. Ah, não, tu tá muito politicamente correto aqui no podcast. Não Só eu posso. que tô. O pessoal vai achar, sempre acha que eu sou alcoólatra. Tem muita gente dizendo assim, e aí, tá tomando uísque no podcast? Ah, por que eu fui contar pra vocês? Aí o seguinte, cara, e ele criou um blog e começou a escrever. Então, tipo, ele desenvolveu uma paixão enorme por escrita e copywriting, tá? Uhum. E aí esse cara, ele virou um dos maiores aí, um dos maiores especialistas em criação de conteúdo estratégico. Então o cara trabalha para grandes empresas, desenvolve textos, desenvolve o marketing dessas empresas, marketing estratégico, e o cara se destacou. Ou seja, ele tinha portas fechadas no lugar que ele estava tentando se desenvolver, no lugar que ele achava que era a empresa que ia dar a oportunidade adequada, e aí o cara teve que sair e criar o jogo, deixar o cérebro dele livre para criar aquilo que ele se sentia à vontade e sem nenhum veto, né? Não acontece pra caramba? Quanta gente Muito. jovem aí abarrada, né? Muito. A gente percebe muitas vezes algumas dificuldades na prosperidade de algumas pessoas, né? Ou é porque elas têm líderes que não são líderes, são pessoas que têm medo, né, de deixar essa pessoa crescer e ser grande dentro da empresa, ou até ela acha que vai tomar o lugar dela, o que é um erro gigantesco, porque tu também tem que querer coisas melhores, né? Mas enfim, né? Eu acho que isso acontece muito em todos os tipos de empresas, né? E se a pessoa ela percebe isso, que ela tem um potencial, que ela pode crescer e não consegue ali, eu acredito que não tá errado tu trocar de empresa, né? Eu acho que a vida é muito. Tem um participante ali no. Só quem tá no YouTube tá vendo essa cena. É verdade. É o Scott, esse aí. Mas vamos lá. O Scott, rapaz, olha só. Então, às vezes é preciso dar um passo atrás para dar dois à frente, né? Esse ditado é muito velho, mas às vezes a gente precisa de novas oportunidades, de novos horizontes para poder crescer e mostrar aquilo que a gente sabe. Ou a gente tem tanto potencial, a gente acredita tanto na gente que a gente pode tentar por nós mesmos. Fazemos uma empresa e ganhar essa confiança das pessoas através do nosso trabalho. Exato, exato. Cara, eu te digo mais, a gente vê muito isso, é um tema que, nossa, tem margem para discutir, acho que a gente vai falar em muitos dos podcasts ainda, não dei bola para esse cachorro maravilhoso aqui, que está de bunda para a câmera, mas uma das coisas mais ridículas que eu já vi no mundo organizacional é essa coisa do não vou treinar porque vai tomar meu lugar. Não vou dar espaço porque vai. Cara, é ridículo, isso é absurdo, isso que diferencia pessoas que estão aptas a gerirem outras pessoas, porque assim, vamos dizer que seja um gestor bom, olha, a Tina surgiu, um gestor bom, ele sabe lidar muito bem com o seu recurso humano e sabe que essas pessoas, se ele der oportunidade e ajudar elas a crescerem, vai ser ganho para todo mundo. Ele vai ser tão reconhecido como bom gestor e, ao mesmo tempo, essa pessoa vai se sentir gratificada por trabalhar e ser reconhecida e ter as ideias dela veiculando pelo departamento, pela empresa como um todo. E esse gestor vai ser cada vez mais lembrado na hora de desenvolver times. Então, esse cara, quando ele está apostando no sucesso, apostando na criatividade e também na produtividade dessa galera mais jovem e também de quem quer fazer a coisa acontecer, quem quer mudar, com certeza ele vai crescer junto com esse pessoal. O resultado desse pessoal vai impulsionar ele para o topo da organização. Quiçá, talvez ele. Quiçá não, desculpa, mas talvez ele saia dessa organização e seja reconhecido em outro lugar, ou ele desenvolva outros times em outro local. Também ele vai ser reconhecido externamente, porque a liderança é algo que ainda é muito raro. Liderança genuína, liderança de pessoas que sabem conduzir pessoas. Ainda é muito raro, e pessoas que conseguem tirar resultados das outras e conseguem expandir a mente dos times, etc., vai muito longe, cara. Vai muito longe, é muito fácil. Claro, isso depende muito da cultura das empresas que ali estão, porque daqui a pouco é uma empresa retrógrada, que não está nem preocupada em desenvolver e também não gosta, é extremamente tradicional, aí já está
se investindo, né? Está se investindo tempo, está se investindo talento, e uma empresa que não vai reconhecer. Então, também tem que saber onde está colocando, amarrando o burrinho. É verdade. Eu vejo que as lideranças, quando elas não capacitam as pessoas, elas deixam de ganhar o potencial máximo daquelas pessoas para ter pessoas medianas. E aquelas pessoas medianas não entregam tanto resultado, né? Mas ela não vai capacitar porque ela tem medo de a pessoa ser melhor do que ela, muitas vezes, né? Essa que é a verdade. Então, a capacitação, hoje, eu faço parte de uma empresa onde o meu trabalho é capacitar as pessoas. Então, meu pensamento, quase que 24 horas, né, é capacitar as pessoas. Eu quero que elas estejam cada vez mais capacitadas, preparadas. Não sou dono da organização, mas a minha função é essa. E é muito legal ver pessoas que tu vê que, cara, o perfil dela é um perfil bacana. Ela pode dar certo e daqui a pouco ela tá progredindo, assumindo lideranças, previsões, gerências. Então, isso é muito bacana, né? Existem milhares de pessoas aí querendo muito trabalhar e querendo progredir, pessoas boas. E olha, muitas delas lá na empresa onde eu trabalho vieram de estágio. Começaram no estágio e depois foram conseguindo outras posições. Então não pode ter medo de dar oportunidade. É, cara, e eu acho que não tem preço quem acaba sendo corresponsável pelo desenvolvimento de uma pessoa, porque é uma sensação de gratificação, sabe? Gratificante, assim. Tu vê que uma pessoa que tu treinou, que tu ajudou no desenvolvimento dela, despontar, fazer sucesso, crescer pra caramba. E eu tenho pessoas que trabalharam comigo que estão assim. Uhum. Então, cada vez que eu vejo essas pessoas subirem, ganharem oportunidades boas, crescerem, serem promovidas, isso aí me dá uma satisfação enorme, cara, que tu não tem noção. Porque eu digo assim, ó, trabalhou comigo, né? Eu sentei do lado, consegui ajudar, consegui ensinar alguma coisa, consegui capacitar para estar ali, para dar um passinho a mais. E eu tenho gente que eu apostei e garanti muito assim, frente às empresas, diretorias, para que essas pessoas fossem adiante. E, né, tudo está dando certo e essas pessoas estão colhendo o resultado. Coisa boa. Isso é o que é legal, né? E tem pessoas que elas falam aquela coisa antiga também. Mas eu vou treinar as pessoas, o mercado vai vir, vai puxar elas, elas vão embora. Então talvez tu não esteja valorizando elas, né? Talvez elas estejam desvalorizadas, porque o mercado, se vem facilmente pegar elas, é porque eles estão oferecendo, de repente, benefícios que tu não. Será que de repente não tem que ser valorizada essas pessoas? Eu vejo que algumas vezes sim, isso acontece. As pessoas são capacitadas, as pessoas são excelentes, mas as pessoas ficam estagnadas também. Porque nas lideranças atuais delas, elas não veem progressão, né? Então é um caso bem complexo, que a gente poderia ficar falando realmente muito tempo sobre isso, mas todo dia a gente vê isso nas organizações, né? Então a gente não pode ter medo de daqui a pouco, olha, se esse meu caminho não me dá mais escada, não tem mais como subir, eu preciso de um desafio que me dê isso. Eu sou muito movido a isso, sabe? E eu acho que daqui a pouco, se tu não tem possibilidade de crescimento, tu fica desmotivado, né? Ah, tu não tem um trabalho tão, como posso dizer, tão enganjado, né? De realmente tu buscar aquelas coisas, aqueles resultados, né? Porque isso aí acho que faz toda a diferença pro profissional. Não, e cara, e tem outra coisa que a gente falou até um pouquinho no episódio anterior, que é sobre retenção. A gente tem que estar sempre pensando, enquanto gestores, donos de empresa, o que fazer para essas pessoas ficarem com a gente. Porque às vezes a pessoa precisa de um detalhe, às vezes é um reconhecimento, é uma palavra, é um obrigado, é um parabéns. Isso aí faz a pessoa repensar antes de sair. Porque a pessoa diz assim: É. poxa, mas eu sou valorizado aqui, por que eu vou embora? As pessoas gostam do meu trabalho, eu sou reconhecido. Então, isso é uma das coisas que faz diferença. Um trabalho de benefícios faz diferença também. E entre outras coisas, né? Não é tudo só dinheiro, não é só remuneração. Existem desafios que fazem com que a gente se sinta mais à vontade para se desenvolver e se desafiar dentro da empresa. Tu sabe, Diego, que uma vez eu ouvi um grande líder, assim, um empresário que tem uma empresa, assim, ó, faturando muito, muito mesmo.
E eu, Rodrigo, vi ele falando isso. Porque essa empresa, ela tinha conquistado um recorde muito grande, assim, dentro dessa organização. Eles tinham feito lá uma coisa muito legal. E aí ele pegou e comentou com outras pessoas lá que eu tava junto, cara, mas eu não posso elogiar. Porque se eu elogiar, eles vão se acomodar. E eu fiquei pensando, cara, que pensamento bem antigo, meu. Que pensamento, sabe, ele deve ter lido em algum livro quase maçônico, sei lá, pra não dizer outra coisa. Na Porque, Bíblia, é é, um ca- livro de 2000 anos. cara, pelo amor de Deus, a gestão do elogio, tu elogiar as pessoas, deixa elas muitas vezes mais felizes do que até um aumento, de repente. Às vezes tu diz assim, cara, legal, pô, valeu por ter feito isso, muito obrigado. Teve uma oportunidade que eu fiz um curso de Dale Carnegie, sabe? Carnale? Dale Carnegie. Carnegie, isso. Que era um curso muito legal de lideranças. E lá tinha uma parte que nós estávamos numa mesa, cada grupo, né? E nesse grupo nós tínhamos que fazer o elogio. As pessoas choraram copiosamente, copiosamente, porque nós não temos esse hábito. Nós não temos. Mas nós temos sentimentos bons daquelas pessoas. Mas a gente não fala. A gente simplesmente vive o dia a dia do trabalho e não diz, cara, bah, eu te admiro. Tu é uma referência. Eu ouvi isso de uma pessoa que eu não esperava. Rodrigo, eu me espelho em ti. Eu, poxa vida, que responsabilidade também, né? Eu fiquei muito emotivo lá, todo mundo ficou emotivo. Foi um dia muito louco, assim, nesse treinamento. Mas foi legal. É que a gente, muitas vezes, a gente não tem noção do que a gente impacta nos outros, né? Porque isso eu te falo porque, assim, eu tenho uma irmã mais nova, tem 9 anos a menos que eu, e ela fala muito, mano, eu me espelho em ti, eu quero ser uma pessoa profissional. Isso não vem ao caso, assim, mas de falar, mas ela, por ser mais nova, né, ela acaba tendo essa necessidade de mirar daqui a pouco num exemplo mais velho, alguém que já está um pouco mais adiante, mais consolidado, como é o caso. E essa questão do elogio, né, é uma coisa que tem que ser estimulada para desculpa, faltou a palavra, para expandir o quesito valorização entre as Uhum. pessoas. O time tem que se valorizar e reconhecer no que as pessoas são destacadas. Então tem gente que é melhor em trabalho técnico, tem gente que é melhor em desdobrar, em comunicação, tem gente que é melhor em solucionar problemas ali, né, problemas graúdos, etc. Então a gente tem que fazer com que as pessoas tenham esse relacionamento de transparência e não seja tratado esse elogio como uma coisa assim, eu estou valorizando o meu competidor. Que às vezes as pessoas só não se elogiam porque acham que estão competindo o tempo todo. E Sim. esse ambiente competitivo, ele acaba, se ele não é competitivo positivamente, ele não leva as pessoas a lugar nenhum. Porque se tu não souber valorizar o trabalho em equipe, do nada adianta. Tu vai ser competitivo contra quem? Tu vai estar competindo contra o teu colega que vai te ajudar a fechar um pedido, que vai te auxiliar numa demanda junto ao fornecedor. Tá competindo com quem, meu velho? É isso que tem que se entender. O time tem que se valorizar e ser competitivo enquanto time. O time tem que se perceber como uma empresa inteira para fazer aquela empresa voar e adiante. Os times comerciais, eles voam muito nesse sentido. Porque o comercial, cada um tem uma região, eles são regionalizados, eles não competem, eles não disputam clientes. Então eles acabam tendo uma visão assim: eu sou do comercial da empresa A. A empresa B aqui não. Aqui não vai crescer, não vai se dar bem. Cara, porque as pessoas introduzem isso na empresa como um todo. Tu tem que competir contra a empresa que é tua concorrente no mercado e não contra um colega teu de departamento, não contra alguém que está no outro departamento que tu vai precisar de ajuda, que vai fazer a empresa aí junto ao teu lado. Então essa noção, esse desenvolvimento da cultura do elogio, que o Dale Carnegie fala muito bem, eu li o livro, tá? Uhum. Como fazer amigos e influenciar pessoas, eu acabei não fazendo treinamento. Uhum. Mas, cara, ali ele enaltece
justamente essa questão. Se eu reconhecer as tuas qualidades e saber que tu é capaz de fazer muita coisa e usar as tuas qualidades a meu favor, sorte a minha, que vou voar junto contigo e tu vai voar junto comigo. Que nós dois, com características tão diferentes, aliando as nossas qualidades, nós podemos ir em lugares que talvez a gente nunca pisasse separados. Então, essa gestão de elogio, essa valorização de todo mundo que está à tua volta é extremamente necessária. E como a gente já falou até, eu lembro de um episódio anterior, tu tem que valorizar não só teu colega de trabalho, a tua esposa, teu filho, tua família como um todo, teus amigos, e por aí vai. Pô, tu escreveu um negócio lindo no Instagram. Pô, eu achei aquilo, tu me valorizou pra caramba. E eu sinto a mesma coisa por ti. São anos de amizade. Eu até coloquei ali a nossa amizade de estudo. Porque embora a gente tenha diferenças aí de comportamento, diferenças enquanto profissionais, enquanto histórias, né? Mas a gente tem uma amizade que nos une tanto e nos torna tão... cria uma intersecção tão boa em coisas que a gente realmente precisa, que fazem toda a diferença na nossa história, e a gente sabe. Sim. Então, monopolizei aí, mas toca pra frente, né? Não, mas é isso aí, tu me fazia ver jogo do Grêmio, cara, posto de gasolina, imagina? Isso não é amizade. Tu ganhou uma caixa de cerveja de mim, porque o Colorado foi pra final do Gauchão. Viva Inter! E eu tive que ver o Inter ainda metendo 8 do Caxias por tua causa. Então, a amizade é isso, né, velho? Amizade é isso, cara. Mas show de bola, meu. Mas é isso aí. E às vezes, as pessoas, elas precisam também entender que às vezes é muito mais simples do que parece fazer isso. Quer ver uma coisa, Diegão? A gente fez lá na empresa, num setor que eu tava, que eu tinha algumas pessoas lá sobre a minha liderança, e a gente... tinha um objetivo lá que era muito difícil de cumprir, mas elas entraram na briga comigo, a gente fez um trabalho muito legal. E eu falei assim, olha, eu sei que é difícil aumentar o salário das pessoas, é difícil não sei o que e tal, mas eu preciso dar alguma coisa para elas. Vamos dar um vale pizzaria para elas? Cara, um vale pizzaria custa R$ 35 uma pizzaria. R$30, R$29,90 normalmente. R$29,90, mas... não é isso que elas receberam. Cara, eu ganhei uma pizzaria, um rodízio na pizzaria, sabe? É outro sentimento, é diferente, é diferente. Então, às vezes, a gente pode simplesmente fazer uma coisa nesse sentido de, vale um almoço, vale uma janta. Quem é que não vai gostar de receber uma coisa dessas, né? Os clientes adoram receber um brinde, os nossos funcionários também, eles sempre vão gostar de receber alguma coisa. Isso é bacana de se fazer também. É uma coisa que eu fico chocado, entendeu, Rodrigo? Porque, assim, a gente tem uma cultura, às vezes, que tu acha que o cara precisa de tanta coisa, parece que o teu funcionário vai querer horrores de dinheiro e tudo. E, cara, um presente de R$ 35, um voucherzinho que tu dê de uma loja, um vale compras, etc., ele faz toda a diferença, cara. Entendeu? Às vezes não precisa de tanta coisa, é uma coisa para dizer assim, ó, olha, nós lembramos de ti. Nós queremos te proporcionar essa experiência positiva para valorizar o teu trabalho, para reconhecer o teu trabalho. Cara, por que as pessoas olham para isso? Assim, ó, eu vou te pegar um exemplo aqui. Tem um cara que ele é meu sócio, é meu associado em uma coisa, e ele fez o seguinte, com os colaboradores dele, ele pegou e ele disse assim, eu não vou dar peru para ninguém. O cara foi lá, comprou um cortezão lá de vazio, um pacote de linguiça e entregou para o pessoal. E para um pessoal assim que daqui a pouco não esperava nada, entendeu? E o pessoal ficou assim, pá, tá louco, nossa, não precisava, que coisa maravilhosa, eu nem imaginava. Então, assim, cara, isso faz toda a diferença. E não é hipocrisia, não é um prêmiozinho nem nada, é um carinho que a pessoa viu que tu foi lá e se preocupou em dar aquilo para ela. Porque assim, isso não vai ser só para uma pessoa, isso vai impactar uma família, cara. Porque esse cara vai levar uma cesta para casa, vai levar um pedaço de carne para casa e dizer assim, ó, foi lá do trabalho que me deram isso aqui. E todo mundo vai dizer assim, pô, que legal, que baita gesto. Porque isso faz a diferença, não é valor, é a importância, o gesto. Isso faz toda a diferença. Quantas vezes, não sei como é que tá em Rio Grande, mas aqui tem alguns supermercados
que às vezes a gente vai lá no caixa e as pessoas estão sempre dando pau na empresa. Estão sempre reclamando, 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 tá sempre ruim, não sei o quê. Isso muitas vezes é porque são pessoas com falta de carinho. Que elas não tiveram um carinho ali pra. Cara, elas têm que defender a empresa. E muitas vezes esse tipo de pessoa que recebeu um vazio, um salsichão, cara, ela vai falar bem da empresa. Quando tu tem um colaborador que nem ele fala bem da empresa, cara, como é que tu vai querer que as outras pessoas falem também? O teu funcionário é um dos maiores marqueteiros da tua empresa. Que ele que vai dizer e vai falar dos benefícios da empresa, vai falar bem da empresa. Ele é um stakeholder da empresa. Então, é, cara, é nos pequenos detalhes. É nos detalhes que a gente consegue. Eu sei que muitas vezes dá um aumento, envolve outras coisas, envolve algumas burocracias, vamos dizer assim, bah, é difícil. Mas, cara, bah, um vale, um vale compras, uma pizzaria, uma churrascaria, não vai deixar a pessoa tão mal assim, né? Não, e também outra coisa. Às vezes o cara olha para o outro lado, é que a empresa tá pegando no pé do cara por causa de um ponto, por causa que o cara atrasou 10, 15 minutos ali, 5 vezes no mês. Ah, beleza. Não é legal atrasar. O atraso é uma coisa que acaba impactando, prejudicando a operação em si. Mas, cara, também dependendo, tu olhar um caso ali, é pontual, o cara se atrasou por algumas situações e tudo, daqui a pouco ele justificou, tu vai estar chamando a atenção do cara, puxando a orelha por causa de atrasos aí avulsos, simbólicos. Então, assim, tem que ter todo esse cuidado, porque daqui a pouco é isso que faz o cara fazer essa propaganda ruim. Porque, o cara vai lá, porque às vezes é assédio moral puro. O cara tá lá e não aguenta mais trabalhar porque tem que tomar mijada do chefe na frente de todo mundo, porque o Sim. chefe gosta de fazer valer, porque ele tem voz ali dentro, porque ele manda ali, e ele fala o que bem entende. Cara, não é por aí também. Então, assim, tem esse gesto bom de tu lembrar do cara no final do ano, em alguns momentos, e dar essas contribuições, mas também tem esses lados que tu não pode ficar pegando do pé do cara por qualquer coisa. Então, tu tem que mensurar todo um trabalho, e isso faz muita diferença, faz muito barulho nas empresas como um todo. Tu pega um cara excepcional, trabalha muito bem, veste a camisa da empresa, e aí tu começa a pegar no detalhe. E apertar o cara aqui, apertar o cara ali. Então aí tu começa a desmotivar o cara. O cara tá dando o máximo, tá brigando por resultado, tá fazendo a empresa gerar faturamento, não perder dinheiro com custo, né? Que são os maiores, as coisas mais importantes, né? Que é ou lucrar mais ou reduzir custos. E o cara tá trabalhando muito para isso, e aí tu começa a pegar no pé, porque o cara se atrasou 10 minutos, porque o cara não foi em tal coisa, porque o cara não participou de uma coisinha, porque ele estava trabalhando pra caramba. Tu não começa a entender a pessoa, tu começa a tratar o cara como um integrante do gado. Ele não foi pro banho do gado, ele não se juntou. Desculpa, é que gado tá muito na moda, então não se ofendam, tá? Mas, assim, esse cara, tu começa a julgar ele como todos. Tu mistura ele a todos e trata ele como um funcionário qualquer, só que o cara é excepcional. Ele faz um baita de um trabalho. E aí tu não dá esse respaldo para ele, porque ele tá fazendo um baita trabalho e precisa de uma compreensão naquele momento, e aí tu desmotiva uma pessoa e essa pessoa começa a perder o tesão pelo trabalho. E isso que tu falou é totalmente pertinente, Digão, porque teve uma oportunidade que tinha uma pessoa que estava chegando com bastante atraso. Bastante no sentido de vários dias. Aí eu peguei e sentei com a pessoa para entender. Olha só, eu vi que tu tem feito isso, mas eu vejo que tu nunca sai correndo, tu sempre cumpre teu horário, tudo. Só que realmente teu horário ele tá assim. Tu quer que eu mude o teu horário de entrada para de repente tu não ter esse atraso? E a pessoa, bah, tu não tem noção como me ajudaria, porque o meu problema é o horário do ônibus lá do meu bairro. E aí, cara, era uma coisa totalmente simples, porque o ônibus lá, ele tinha um problema lá que, cara, não, ele demorava pra chegar, que era o primeiro horário lá do bairro, né? E aí depois, quando a gente mudou o horário dela, colocou meia hora depois, nunca mais se atrasou. Então, às vezes é só um ajuste, mas aí tu não pode envolver aquela pessoa. Mas, por exemplo, não é que tu vai mudar o horário de qualquer pessoa, mas aquela pessoa que tá com aquele problema, tu teve a empatia de entender a dor dela e resolver o problema pros dois lados. Né? Eu acho que isso é gestão. Isso é importante ter. Às vezes tu não sabe os motivos da pessoa e quando tu entende,
tu pode resolver o problema para todo mundo, né? E é muito mais legal. Eu já falei que RH não pode ter comportamento de dono de boteco. Porque RH que vive atrás de balcão, fazendo folha ponto e só enchendo o saco de colaborador, não tem vez, cara. Não existe mais. RH tem que se preocupar se as pessoas estão bem, velho. Então não é só ficar fazendo ponto e ficar pegando no pé de funcionário. O cara tem que ir atrás, entender a situação, conversar. Se está tendo atraso, por que está tendo atraso? Tem que entender o colaborador, tem que conversar, chegar, sentar junto, mostrar que está do lado. Mas essa coisa de ficar, não, olha aqui, ó. Tem que falar, tem que divertir. Pelo amor de Deus, faz isso. Já passou um século disso, entendeu? Isso aí ficou para trás, é século XX. A gente está no XXI, é hora de se modernizar. Já estamos na 4ª Revolução Industrial. E o RH continua o mesmo departamento pessoal dos anos do século XIX. É isso aí, é preciso essa atualização. Mas agora estamos com o tempo no limite, Diegão. Estamos com o tempo esgotado para continuar mais um podcast Churrasquinho de Gato. Tudo por culpa minha, porque o jogo é daqui a 25 minutos. E eu fiz uma jantinha maravilhosa aqui e eu preciso terminar a minha jantinha. Tá certo, tá certo. Nessa semaninha a gente vai ficar um pouquinho mais curto, mas depois com certeza nós teremos outros momentos para ficarmos juntos e conversar mais um pouco. Lembrando, manda tua mensagem, manda tua sugestão de tema para a gente conversar, para a gente poder abrir um pouco o assunto e de repente, se tu tá com alguma vontade de abrir uma empresa ou queres entender mais de algum assunto, fala pra gente. O nosso Instagram é Churrasquinho de Gato Podcast e o nosso e-mail é churrasquinhodegatopodcast@gmail.com. Queridão. Rodrigo, deixa eu te perguntar uma coisa. Mande. Tu consegue editar para upar amanhã, então? Ainda? Mas é claro, meu querido. Não vai ter tanta edição, porque a gente acaba não fazendo muita edição, até porque eu não falei o nome daquele lanche horroroso da tia ali de Pelotas. E também não falei o nome da empresa de consertar celular do R aqui, cara. Isso. Então, assim, não vai ter tanta edição, e ao mesmo tempo eu queria aproveitar. Olha, eu falei ao mesmo tempo, que é uma coisa que eu falo pra cacete no programa. Mas assim, a gente vai poder entregar esse programa amanhã e podemos já desejar o melhor, né? Então eu já que o Rodrigo vai encerrar o programa porque ancorou hoje, eu já vou desejar um ótimo ano de 2021. A vacina tá chegando e se tudo der certo, muita paz, saúde, felicidade para ti e para tua família. Um baita ano para nós, tá? Com certeza, um 2021 excelente para todo mundo, que tenhamos mais Churrasquinho de Gato Podcast e a tua participação em 2021 seja muito maior. Tá bem? Desejamos tudo de bom, muito sucesso, prosperidade e até mais. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.